Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. O Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal de Goiás, o CEI-UFG, é o primeiro ambiente de inovação do país certificado com o Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos, o CERN, por boas práticas em gestão, relacionamento com empreendedores, geração e prospecção de negócios. O CERN é um modelo de maturidade para incubadoras de empresas que visa promover a melhoria de seus resultados nas diferentes áreas, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. A certificação é conferida pela Associação Nacional das Entidades de Apoio a Empreendimentos Inovadores, a AMPROTEC, e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é quinta-feira, dia da nossa parceria com o Instituto Federal de Goiás, o IFG. E nessa semana de muitas movimentações aí, de protesto em torno do corte de 30% nos recursos financeiros de universidades e institutos federais de todo o país, a jornalista Maiara Jordano nos conta como essa notícia chegou ao IFG. Olá, Maiara. Então, conta aí pra gente como o IFG reagiu aí ao anúncio desse corte de verbas. Olá, Ana Flávia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. Então, Ana Flávia, o reitor do Instituto Federal de Goiás, o IFG, professor Jerônimo Rodrigues da Silva, emitiu uma nota na última segunda-feira, dia 6 de maio, esclarecendo a comunidade, a respeito do posicionamento do IFG frente ao bloqueio na ordem de 30% do orçamento da instituição, o que corresponde a aproximadamente 16 milhões de reais. Corte no orçamento, que foi anunciado na última semana pelo Ministério da Educação. Na nota, que está disponível para a comunidade acadêmica no site do IFG, o reitor considera que os efeitos dessa medida de corte no orçamento da instituição ocasionaria uma paralisação das atividades institucionais de toda a ordem, bem como afetaria diretamente a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e a permanência e o êxito dos estudantes do IFG. Nesse sentido, o reitor do IFG, professor Jerônimo Rodrigues, que também é presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, cumpre até amanhã, dia 10 de maio, uma agenda extensa em Brasília para estabelecer diálogo junto ao Ministério da Educação e ao Congresso Nacional com o objetivo de apresentar os impactos dessas medidas sobre as instituições públicas federais de ensino e para tentar reverter tal bloqueio. Todavia, o IFG espera que a decisão do bloqueio orçamentário seja revista. A nota completa de esclarecimento do IFG sobre os cortes no orçamento da instituição pode ser consultada no site do IFG no endereço www.ifg.edu.br. Pois é, Maiara, esse corte de verbas também impacta diretamente aqui na UFG, Inclusive, nós já temos aí uma assembleia universitária da UFG que vai reunir aí professores, servidores técnico-administrativos e estudantes marcada para a próxima segunda-feira, dia 13, no campus Samambaia da UFG. Mas as instituições não podem parar, Maiara? Você tem informação para a gente aí de eventos do IFG para essa semana? Sim, Ana Flávia, realmente as instituições não podem parar e sobre eventos aqui no Instituto Federal de Goiás estão abertas até o dia 17 de maio as inscrições para participação no primeiro Seminário Nacional Ética e Política Emancipatória, o Brasil do século XXI. O evento é uma iniciativa do Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas, Ética e Política Emancipatória do Instituto Federal de Goiás, e será realizado entre os dias 27 e 30 de maio no campus Goiânia do IFG. O seminário visa aprofundar o debate, diálogos e discussões científicas a respeito de ética e política. A programação do evento prevê a realização de minicursos, conferências com palestrantes convidados, debates e sessões de comunicações. Os interessados em participar do seminário podem se inscrever gratuitamente na página do evento pelo site do Campus Goiânia do IFG no endereço www.ifg.edu.br/Goiânia. E também tem processo seletivo aberto aí no IFG, não é, Maiara? Sim, isso mesmo. Quem quer estudar aqui no IFG, a instituição recebe inscrições para seleções de meio de ano para os cursos técnicos,
da Educação de Jovens e Adultos, EJA, até o dia 19 de maio. E para o vestibular Enem, que está com inscrições abertas para os cursos superiores até o dia 26 de maio. Os interessados nos cursos do IFG devem fazer inscrição exclusivamente pelo site www.ifg.edu.br. E no IFG também tem cultura, né, Maiara? Conta pra gente aí qual que é a dica cultural de hoje. Sim, a gente sempre tem uma dica cultural toda semana, né? E amanhã, dia 19 de maio, o Teatro do Campus Goiânia do IFG tem um show com a banda Erotori, que vai lançar o seu primeiro álbum, O Amor, a Paz e o Pão. O show, né, vai ser às 20 horas e a entrada é gratuita. Canções como Pipoca Doce, Alvorada de Maria, Flor do Maracujá, Anseios, entre outras músicas, estarão no repertório. Formada em Pirinópolis em 2012, a banda faz uma mescla de influências sonoras como sertanejo, rock, bumba meu boi, shot, maracatu e baião. Então amanhã tem show de lançamento do álbum O Amor, a Paz e o Pão, da banda Erotori, às 20 horas, no Teatro do IFG Campus Goiânia, que fica aqui na Rua 75, número 46 Centro, ao lado do Parque Mutirama. A entrada no show é gratuita. Isso é tudo, mais notícias sobre o IFG também estão disponíveis no site da instituição e nas redes sociais do IFG. Muito obrigada, Ana Flávia, até a próxima quinta-feira com mais informações do Instituto Federal de Goiás. Tá certo, Maiara, muito obrigada e até semana que vem, então. Até semana que vem. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já. O Intercampus volta já. Chorinho é com a Universitária. Aprecie a beleza, a energia e a vibração da mais autêntica música brasileira. No Flauta e Bandolim. Flauta e Bandolim, um programa imperdível para os apreciadores do choro. Toda quinta-feira, às 9h. Chorinho é com a Universitária. Voltamos a apresentar Intercampus. Você acha que discutir sobre argamassa, pisos e revestimentos pode ser importante na ciência e dentro de uma universidade? Pode parecer que não, mas é importante sim. E para demonstrar a relação entre estes termos e a academia, a UFG e a comunidade da construção civil lançaram um desafio para novas tecnologias em revestimentos de pisos e paredes. Quem vai nos contar mais sobre este desafio é a sua coordenadora, a professora da Escola de Engenharia Civil da UFG, Andriele Moraes de Oliveira. Olá, professora Andriele, obrigada por aceitar nosso convite. Olá. Então, o primeiro desafio SBTA de Inovação é uma competição estudantil que visa, então, reunir e apoiar os estudantes de curso técnico, tecnológico, de graduação e de pós-graduação no desenvolvimento de ideias ou projetos inovadores que solucionem problemas da cadeia produtiva, né? Dentro de revestimentos e argamassas da construção civil. Professora, você já contou aí um pouquinho, né? Mas quem é que pode participar? Estudante do Brasil todo? Isso, é necessário que seja matriculado em cursos técnicos, tecnológicos, de graduação e de pós-graduação, em qualquer instituição de ensino dentro do Brasil. O mais importante é que ele esteja regularmente matriculado. E vai ter prêmio, professora, para os participantes? Sim, haverá premiação dos 3 primeiros colocados. Nós teremos premiação no primeiro lugar de R$3.000, segundo lugar R$2.000 e o terceiro colocado de R$1.000. Ele vai receber uma premiação em dinheiro e vai receber também uma placa reconhecendo que ele participou do desafio e que ele teve a colocação, e para os demais participantes haverá um certificado de participação, atividades de extensão dentro do SBTA. Professor, e até quando o estudante pode se inscrever? Como é que ele faz? Então, a primeira coisa é acessar o site www.sbta2019.com.br, acessar até as 23h59 do dia 24 de maio. É quando as inscrições estão abertas. Esse estudante vai preencher um formulário eletrônico, né? Ele vai colocar os dados da sua instituição, vai enviar também os comprovantes de matrícula para comprovar que ele é um estudante, em que nível ele está e de qual instituição ele é, e vai mandar um vídeo pequeno, curto, de até 2 minutos, falando sobre
qual é a ideia ou projeto que ele considera inovador. É importante ressaltar que essa ideia ela não precisa estar madura ainda, ela vai ser amadurecida dentro da competição, ou seja, dentro do bootcamp, né? E desse vídeo ele tem que colocar o nome da ideia ou projeto, a descrição do problema, uma solução proposta por ele, né, uma proposta inovadora, colocar os diferenciais desse projeto em relação ao que já existe no mercado, vislumbrando então essa possibilidade, e colocar os nomes, né, da equipe, de onde esses membros são, de cada instituição, e ressaltando também que pode haver grupos ou equipes de instituições diversas, mas um único estudante não pode participar de duas equipes diferentes. E só ressaltando que dentro do desafio, ele não é fechado a estudantes de engenharia civil apenas. Ele é aberto a estudantes de qualquer curso que a gente mencionou, técnico, tecnológico, de graduação e de pós-graduação, e a qualquer curso. Então, é muito interessante porque há a possibilidade de interação entre várias áreas, né? Engenharia civil com mecânica, arquitetura, engenharia elétrica, eletrônica e várias outras possibilidades, desde que tenha uma ideia e ela seja inovadora. Então, é bastante interessante o desafio. A proposta é atender também a uma demanda de mercado, com possibilidade de incubar, inclusive, a ideia dentro da instituição, dentro da UFG, né, e isso virar um negócio no futuro. Então, sem dúvida, é bastante interessante e permite também que os estudantes tenham uma interação com o mercado, né? Professora, você disse aí, né, que a ideia, né, o projeto, ele não precisa estar acabado, né? Então, a pessoa inscreve ali a sua ideia, o seu projeto, e aí, depois, o que acontece? Essa inscrição primeira, né, dessa ideia, desse vídeo, é uma etapa eliminatória, e aí até as 10 primeiras equipes vão para uma segunda etapa, que a gente chama de bootcamp, que é uma etapa de maturação dessa ideia, em que lá vão ter mentores, ou seja, pessoas relacionadas à engenharia civil e outras áreas, e também pessoas ligadas ao mercado de engenharia civil, de construção civil, para que ele possa validar, isso é uma etapa também, uma segunda etapa do desafio, que vai acontecer no dia 12 de junho, para que ele possa maturar a ideia, ou seja, ele vai conversar com as pessoas do setor, professores, mercado, empresas, outros estudantes, para que ele possa validar essa ideia. E com a assessoria profissional de um mentor, né? Ver se isso é viável, se é comercializável, se é interessante. E isso faz parte de uma segunda etapa. E nessa segunda etapa, após essa validação, eles vão apresentar de forma rápida, o que a gente chama de um pitch de 5 minutos, e vamos selecionar dentre essas até 10 equipes, 5 equipes para ir para a final do primeiro desafio SBTA de inovação. Professora, você disse aí um pouquinho, né, também, mas eu queria que você complementasse essa informação para a gente, né? Porque quando a gente fala aí, né, desses resultados, que eles vão poder ser aplicados na prática, mostra aí, né, que trabalhos desenvolvidos dentro das universidades têm um impacto na sociedade, né? Não tenha dúvidas. Um material novo e mais tecnológico, com melhor desempenho mecânico, com maior durabilidade, isso impacta diretamente na sociedade, porque minimiza, por exemplo, intervenções, custos adicionais, né, de reparo, de manutenção, isso em obras públicas, obras privadas. Então, uma grande ideia seria um material novo a ser aplicado, um software de gerenciamento das etapas construtivas voltadas para argamassas, monitoramento, equipamentos de monitoramento. Então, essas ideias, elas vão desde material, técnica, softwares, aplicativos, desenvolvimento dos equipamentos já existentes dentro do setor. E tudo isso impacta muito na vida da sociedade, porque isso imputa em melhoria de desempenho daquela edificação, melhoria de produtividade da mão de obra. Isso impacta no tempo de construção de determinada construção, custos. Então, tem uma ligação muito direta com a sociedade, né? E essa foi a intenção do desafio mesmo. Ter uma possível aplicação direta com o mercado, né? Com o setor.
Professora, quando a gente pensa em construção civil, né, vem à nossa mente aí grandes projetos. E a argamassa, aí, que é utilizada na superfície da construção, parece ser um item de pouca importância, mas não é bem assim não, né, professora? Não é bem assim. Bem, essas argamassas, elas compõem os sistemas, né, de vedação, e elas têm um impacto muito direto no conforto térmico, conforto acústico, na qualidade também da construção como um todo. Ela impacta também na durabilidade daquela construção, daqueles sistemas, né, de vedação ou de parede, digamos assim. Tem também um impacto na produtividade da mão de obra, um impacto no cronograma, ou seja, no tempo de construção. Então, não é bem assim. Essas argamassas parecem simples, mas elas têm todo um impacto, todo um ciclo dentro da construção civil. E a definição, né, do material, da técnica, da forma como ela é executada, tem um impacto, inclusive, nos resíduos que são gerados dentro do canteiro. Professora, e para quem está construindo, né, fazendo uma reforma, né, o que a gente pode oferecer aí de orientação no que diz respeito à argamassa, pisos e revestimentos? Vale a pena, por exemplo, economizar nessa finalização da obra? Olha, é muito importante manter o nível de qualidade requerido para cada sistema, né, seja para argamassas de revestimento de parede ou seja para argamassas de piso. Então, é muito importante ter um desempenho satisfatório para um desempenho térmico, um desempenho acústico, para que ocorra durabilidade, para que o usuário se sinta bem, né, dentro daquele ambiente. Então, dentro disso, é muito importante para quem está construindo, para quem está reformando, obedecer, né, e atender aos requisitos de normas técnicas, estabelecer também requisitos mínimos de ensaio e testes para essas argamassas, utilizar argamassas com dosagens conhecidas, com técnicas já testadas e com uma mão de obra experiente. Porque se isso não acontecer, os transtornos gerados por isso são muito preocupantes, né? Até o risco extremo de um desplacamento, por exemplo, de prédios, de fachadas, né, em edifícios. E quando ela cai, ela traz transtornos financeiros, correndo risco até de que as pessoas possam se machucar e dano à vida mesmo, além dos danos reais. Tá certo, professora Andriele, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui à Rádio Universitária da UFG e parabéns aí pela iniciativa do desafio. Muito obrigada, a gente agradece e aguardamos todos vocês no primeiro desafio UFPPA, que acontece de 11 a 13 de junho no Centro de Eventos da UFG. Tá certo, professora, muito obrigada. Essa foi a participação da professora da Escola de Engenharia Civil da UFG, Andriele Moraes de Oliveira. Ela que coordena o primeiro desafio, que pretende aí reunir e apoiar estudantes para o desenvolvimento de ideias e projetos inovadores que solucionem problemas da cadeia produtiva de revestimentos e argamassas da construção civil. O Intercampus volta já. Os hits nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Música e movimento, agora em novo horário, de segunda a sexta, 13h. Estamos apresentando Intercampus. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, informou ontem que está suspensa a concessão de bolsas de mestrado e doutorado. A decisão impede que estudantes selecionados para novas pesquisas recebam bolsas que tinham verba já prevista para 2019. O valor mensal por estudante para a bolsa de mestrado é de R$ 1.500 e de R$ 2.200 para o estudante de doutorado. Para a gente entender um pouco do significado dessa suspensão das bolsas, anunciada aí pela CAPES, a gente vai conversar agora com o pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, o professor Laerte Guimarães. Olá, professor Laerte, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia. Bom dia. Então, professor, para a gente começar, né, e conseguir entender um pouco aí do significado dessa suspensão das bolsas aí de mestrado e doutorado, conta pra gente, professor, essa decisão pegou a universidade de surpresa ou isso já era esperado? Não, nós fomos pegos de surpresa, não houve um aviso. E o que a CAPES fez, ela recolheu todas as bolsas que estavam disponíveis, tá?
No caso da UFG, foram 42 bolsas de mestrado, 16 bolsas de doutorado e 2 bolsas de pós-doutorado. Essas bolsas, é importante a gente frisar que eram bolsas que estavam disponíveis há pouco tempo no sistema, o que é normal. O sistema ele tem uma rotatividade. Todo mês, praticamente, nós temos bolsistas que defendem os seus trabalhos de mestrado, doutorado, né? E essas bolsas são, então, alocadas para outros bolsistas. Então, assim, todo mês a CAPES ela abre o sistema de 2 a 15, né, de cada mês, por volta disso, mas sempre no dia 2 está abrindo o sistema, dia 1º, dia 2, para que a gente possa indicar novos bolsistas. Esse mês de maio, nós estávamos, na verdade, angustiados e preocupados porque o sistema não abriu. Então, assim, a gente imaginava que alguma coisa poderia acontecer, mas nós fomos pegos de surpresa com o corte dessas bolsas. Nós temos, na UFG, 766 bolsas de mestrado e 530 bolsas de doutorado da CAPES. Destas bolsas, desse total de mestrado, foram recolhidas 42 bolsas. E, no caso do doutorado, recolhidas 16 bolsas. Então, assim, na verdade, as bolsas que foram recolhidas eram aquelas que estavam para serem implementadas para outros bolsistas. Professor, e qual que é o prejuízo disso, né? Por que a concessão dessas bolsas aí de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, elas são importantes? O que essas bolsas, né? O que o desenvolvimento desses trabalhos, né, traz de positivo aí para as universidades, para a ciência, para a sociedade? E a bolsa, seja de mestrado, seja de doutorado, ela é imprescindível para que o trabalho de mestrado, a dissertação de mestrado, o trabalho de doutorado, a tese de doutorado, possam ser desenvolvidos com qualidade. Então, a bolsa, ela é fundamental para que que o aluno, para que, no caso, o bolsista, né, o aluno de pós-graduação, ele possa se manter, ele possa custear os seus estudos enquanto está escrevendo, desenvolvendo o seu trabalho de mestrado ou doutorado. Então, assim, a bolsa, ela é imprescindível. É claro que nem todos os alunos podem ter bolsas, porque vários alunos trabalham. A bolsa da CAPES ela é chamada de demanda social. Então, são bolsas que são distribuídas com base no mérito, mas visando aqueles alunos que não têm outra fonte de renda, né? Então, a bolsa ela é de fundamental importância. Especificamente sobre as bolsas de pós-doutorado, essas são bolsas que são distribuídas, né? Nós temos 64 bolsas desse tipo na universidade. São bolsas que são distribuídas para recém-doutores, para continuarem, né, os seus estudos, continuarem as suas pesquisas. E as bolsas de pós-doutorado, elas têm um papel fundamental para nós conseguirmos alavancar os nossos programas de pós-graduação. Mas, e voltando na questão das bolsas como um todo, as bolsas elas são fundamentais, porque a pesquisa que nós fazemos na universidade, e nós fazemos muita pesquisa na universidade, essa pesquisa está fundamentalmente vinculada aos programas de pós-graduação. Essa pesquisa ela tem uma participação muito importante dos mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. E para essas pessoas poderem se dedicar a essas pesquisas, elas precisam de bolsas, né? Professor, e como é que fica aí, né, a pós-graduação sem essas bolsas da CAPES, né? Há outras fontes de financiamento aí que podem suprir essa lacuna? Obviamente que isso nos trouxe uma frustração imensa. Por exemplo, nós temos programas de pós-graduação que tinham 8 bolsas de doutorado e desse programa, por exemplo, ciências farmacêuticas, foram recolhidas 4 bolsas de doutorado, ou seja, 50% das bolsas foram recolhidas. E essas bolsas já estavam destinadas, já havia previsão de distribuição para alunos que tinham ingressado no curso. Então, há uma frustração muito grande que essas bolsas que foram recolhidas, elas seriam distribuídas, concedidas a alunos que estavam ingressando nos respectivos cursos de mestrado e doutorado. A gente não sabe, né? Quer dizer, a CAPES está sinalizando que os programas nota 3, que estejam a 2 avaliações com nota 3, vão perder o custeio, tá? Isso nos foi dito ontem pelo presidente da CAPES, que por acaso, né, nesse dia dessa notícia tão desalentadora para nós, ele estava aqui na UFG
e ele disse que a CAPES vai emitir uma portaria muito em breve, deixando claro que o fomento ele vai ser cortado naqueles programas que continuem nota 3 ao fim desse ciclo de avaliação. Então, há uma pressão muito grande para que, de um lado, uma pressão por cortes de recursos do governo. Nós, de jeito algum, nós concordamos com as motivações por detrás desses cortes. E, por outro lado, há também uma pressão para que o sistema responda em termos de redistribuição de bolsas e assim por diante. Professor, pensando assim, né, de forma mais geral e mais em longo prazo, né? Um país aí que não investe em pesquisa, tem como se desenvolver, professor? De jeito algum, de jeito algum. Eu sempre falo, e é importante reiterar, as grandes universidades do mundo, as principais universidades do mundo são públicas. E não existe país desenvolvido sem um forte componente de ciência, tecnologia, cultura, né? As humanidades são importantes. Não existe uma grande universidade do mundo que não tenha programas de humanidades fortes, consolidados. Então, não existe possibilidade de desenvolvimento ou mesmo saídas para as crises que nós enfrentamos, né, no âmbito econômico, sem investimentos em educação, em ciência, tecnologia, cultura. A gente pode dizer, então, professor, que esse governo atual, ele está equivocado nas políticas aí que ele vem adotando para o sistema de educação e de ciência e tecnologia do país? Olha, essa é a percepção que eu tenho, é que, por exemplo, no Ministério da Educação há um desconhecimento sobre o papel e a importância das universidades. Por outro lado, eu tenho que ressaltar, enfatizar que o presidente da CAPES é uma pessoa que conhece as universidades, é extremamente preparado, né? E acredito que seja, não tenho dúvidas, né? Ontem, na oportunidade que tive de conversar com ele, é uma pessoa bem intencionada, preparada, capaz, e é muito bom que nós tenhamos, né, o professor Anderson Correia agora à frente da CAPES. Mas quando a gente fala em Ministério da Educação, eu não tenho dúvidas que há um desconhecimento sobre o papel, a relevância, o que uma universidade pública faz. E esse desconhecimento, misturado com questões, muitas vezes, de cunho ideológico, né, e motivações com as quais nós não concordamos, tem causado, né, esses cortes que vão afetar profundamente as universidades e todo o sistema de ensino no país. Tá certo, professor Laerte Guimarães. Muito obrigada por suas informações aqui ao programa Intercampus e a gente vai continuar acompanhando essa situação aí de pertinho. Muito obrigado, Ana Flávia, um bom dia a todos. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do Jorge Barbosa. Obrigada pela audiência e até amanhã.